E aí, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal que aumenta o seu conhecimento em futebol. E é o seguinte, o futebol lá na Colômbia foi profissionalizado com a ajuda do Deportivo Cali. Vamos conhecer melhor aí a história desse time? Roda a vinheta. O nome oficial do time é Associación Deportivo Cali, fundado em 1912. Alguns apelidos aí do time para vocês: La Amenaza Verde, El Azucarero, El Verde Blanco e El Decano. E a cidade sede é Palmira, que fica na região metropolitana de Cali, né, no Vale del Cauca. Vocês estão vendo aí algumas imagens da cidade de Palmira, que é bem pequena, foi até difícil achar imagens dela. É uma cidade que produz bastante açúcar lá na região e que fica do ladinho de Cali, né? Uma cidade maior, mais famosa e que inclusive é a capital do departamento do Vale del Cauca, que é como se fosse um estado lá da Colômbia. Então vamos entrar aqui agora na história do time. No início do século XX, alguns jovens colombianos que tinham ido estudar lá na Europa e estavam retornando ao seu país de origem, decidiram criar um clube de futebol. Naquele período, era muito comum que estudantes que visitavam países europeus e aprendiam as regras do esporte voltassem para casa com a intenção de fundar os seus próprios times. E assim aconteceu. Esses estudantes colombianos, ao chegarem no país, fundaram o Cali Futebol Club. Para isso, eles tiveram a ajuda de professores estrangeiros que estavam trabalhando na cidade de Cali. No dia 23 de novembro de 1912, a equipe foi organizada e eles fizeram aí um jogo inaugural e também simbólico, né, contra jogadores do próprio clube. Então, basicamente, eles dividiram o elenco de jogadores da época em dois times, o Cali FC A e o Cali FC B. O resultado foi 3-1 a favor do Cali FC A. Só que alguns anos depois, o Cali FC resolveu trocar o seu nome para Deportivo Cali e passou a representar em um torneio de nível nacional a região da Colômbia chamada de Vale del Cauca, que é como se fosse um estado lá do país, né? Onde está localizada inclusive a cidade de Cali. Eles chegaram a vencer duas edições desse torneio, em 1928 e 1930. Lembrando que tudo isso na era amadora, beleza? Durante a era amadora, o time do Deportivo Cali foi ganhando cada vez mais projeção lá na Colômbia, né? E no ano de 1948, o país resolveu profissionalizar o esporte e eles contaram com a ajuda do Deportivo Cali, né? Já que os seus fundadores tinham viajado para a Europa, aprendido as regras e tal, então eles ajudaram o próprio país a regulamentar o esporte por lá. Pois é, mas no primeiro jogo profissional da equipe, eles enfrentaram o time do Júnior Barranquilla e foram derrotados por 2-0. Porém, eles deixaram uma boa impressão depois que ganharam do Atlético Nacional por 4-1. A época de ouro do clube, digamos assim, aconteceu na década de 60, onde o Alviverde conquistou 3 campeonatos e ficaram na história por se tornar o primeiro time da Colômbia a chegar numa final da Copa Libertadores da América. Isso aí aconteceu lá no ano de 1978. Infelizmente, eles perderam para o Boca Juniors. Apesar de o time receber o nome de Cali, a localização específica do clube está vinculada ao município de Palmira, que faz parte da região metropolitana de Cali. Eu falei para vocês no início do vídeo, né? Esse município de Palmira é famoso por ser o centro de grandes usinas de açúcar e é por conta disso que o time do Deportivo Cali tem o apelido de Azucarero. O uniforme principal do Deportivo Cali é composto por uma camisa verde num tom um pouco mais escuro atualmente, com um calção branco. E lembra daquela primeira partida que eu falei no início do vídeo? Jogadores do Cali A contra o Cali B? Então, essas eram as cores que o Cali B usou para disputar aquele jogo. E apesar do time B não ter vencido aquela partida, os fundadores acabaram escolhendo esse conjunto de cores. Algumas fontes não oficiais, indicam que as cores verde e branco usadas naquele dia foram inspiradas nas cores da bandeira da Irlanda, um dos países que os estudantes, fundadores,
visitaram antes da criação do clube. O escudo atual do time tem um símbolo dividido em duas partes, é uma referência àquele jogo inaugural, né, que eles fizeram com o elenco A jogando contra o elenco B, então cada parte representa um elenco. E as cores verde e branco simbolizam as cores do elenco B, que acabaram sendo escolhidas para representar o conjunto de cores principal da equipe. Algumas fontes informais dizem que as cores verde e branco tiveram relação com a bandeira da Irlanda. Outras fontes dizem que a cor verde tem relação com o brasão do departamento Vale del Cauca, que fica no litoral colombiano. O estádio onde eles mandam seus jogos aí atualmente recebe o nome de Deportivo Cali, tem uma capacidade para cerca de 44 mil pessoas, foi inaugurado em 2020 no jogo Deportivo Cali 2, Deportes Quindío 0. Já o centro de treinamento se chama Sede Campestre La Casona del Pance. É uma estrutura muito boa, tá, para os padrões colombianos, e ele foi construído graças ao dinheiro que o Deportivo Cali recebeu com a venda do jogador Carlos Valderrama, que foi vendido para o futebol francês em 1987. Atualmente o time do Deportivo Cali não conta aí com títulos internacionais, então eu separei aqui alguns campeonatos que o time já conquistou o título, mas a nível regional e nacional. Começando pelo campeonato colombiano, né, que eles chamam de categoria Primeira A, o time venceu por 10 vezes, a última foi em 2021, tem também a Copa da Colômbia, que foi vencida uma vez em 2010, a Superliga da Colômbia uma vez também, vencida em 2014. Lembrando aí que essas informações são referentes ao período que eu gravo esse vídeo, ok? Dezembro de 2022. E eu separei também aqui duas grandes campanhas que o time fez na Libertadores, começando pela temporada 1978, onde eles chegaram na final, foram derrotados pelo Boca, e também na Libertadores de 1999, chegaram à final e foram derrotados pelo Palmeiras. O grande rival do Deportivo Cali se chama América de Cali. Quando eles se enfrentam, o jogo recebe o nome de Clássico Valecaucano, né? Uma referência à região lá onde está localizada a cidade de Cali. Mas aí eu posso destacar também outros dois times aí que são considerados rivais do Deportivo Cali, né? Começando pelo Millonarios. O jogo entre eles recebe o nome de Clássico Añejo, uma referência aí por ser o clássico mais antigo da Colômbia. E também destaque para o Independiente Medellín. O jogo entre eles recebe o nome de Clássico de Decanos, uma referência ao fato de que os dois times têm mais de 100 anos de fundação. Esses daqui são alguns ídolos do Deportivo Cali, né? Alguns nomes aqui são conhecidos do público brasileiro, como o Mondragon. Tem também aqui um brasileiro, ó, o Iroldo Rodrigues, e também o Borré, que depois veio a jogar no River Plate da Argentina e depois foi transferido para o Bayer Leverkusen da Alemanha. E o meu destaque vai para Carlos Valderrama, popularmente conhecido como El Pibe Valderrama. Ele disputou 3 Copas do Mundo jogando pela Colômbia, né? Se destacou no Deportivo Cali e rendeu muito dinheiro que foi usado aí, né, como investimento no próprio clube, inclusive na construção do centro de treinamento da equipe. Agora dá uma conferida aí em algumas imagens da torcida do time. Olha, eu já gravei a história de outros times colombianos aqui no canal, tá? Eu vou deixar o link deles aqui na descrição, depois você dá uma conferida lá. E se você quiser sugerir outros times
do continente latino-americano para que eu possa pesquisar e apresentar aqui no canal, fica à vontade, escreve o nome deles na seção de comentários, beleza? Bom, e se você deseja aprender mais sobre a história do futebol, a história dos principais times do Brasil e do mundo, conheça o meu curso Manual do Futebol, que está disponível em forma de e-book e que você pode receber por e-mail, beleza? Primeiro link aqui na descrição do vídeo, você confere mais detalhes. Então, se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo e compartilha esse vídeo com seus amigos que também gostam de futebol, beleza? Vou ficando por aqui então, abraço e até o próximo vídeo.